Fala, Juventude Jet Vitória! E aí, como vocês estão? Tudo bem? Bora para mais um capítulo. Aliás, o último capítulo, do nosso estudo do livro de Atos. Nós vamos agora compreender aqui um pouquinho do capítulo 28, nós vamos discorrer um pouquinho acerca dele. E basicamente no capítulo 28 nós vamos fazer da mesma forma que fizemos no capítulo 27. Nós também vamos distribuí-lo aqui em 7 pontos. E no primeiro ponto, nós já vamos começar a entender aqui do versículo 1 até o versículo 6, que vai apresentar para nós ali quando eles já estão reunidos na ilha de Malta, no capítulo 27, melhor dizendo, nós compreendemos que eles se atracaram a uma ilha e aí depois descobriram que estavam na ilha de Malta e o povo maltês ali, receberam muito bem, foram muito hospitaleiros com eles. E agora nós vamos ver do versículo 1 até o versículo 6, que chegou um determinado momento que os prisioneiros que estavam ali, eles se reuniram e precisaram fazer uma fogueira, porque estava muito frio naquele lugar, naquele ambiente. E quando eles foram fazer essa fogueira, Paulo foi pegar alguns gravetos e nós vamos ver que uma víbora picou a mão de Paulo, ficou agarrada na mão de Paulo, Então o povo começou a dizer que Paulo era espécie de um assassino, porque embora ele tivesse sido salvo da fúria do mar, ele não aconteceu um naufrágio naqueles 14 dias de viagem, mas agora uma víbora pega ele e fica atracada na mão dele e eles pensam que logo ele vai morrer. Então eles ficam ali aguardando que Paulo caia logo em seguida, que ele já fique morto logo em seguida, mas nada acontece. E quando nada acontece, Paulo ele começa a sacudir aquela víbora no fogo, aquela víbora vai morrer e Paulo sai ileso da picada daquela serpente. Então o povo vai começar a achar que ele é um semideus. Essa é a primeira parte. O segundo ponto que nós vamos ver aqui está entre o versículo 7 e o versículo 10. Nós vamos ver aqui que próximo daquele lugar havia umas terras que pertenciam a Públio. E Públio era um homem muito importante ali da ilha de Malta. O texto vai dizer que ele era o principal ali da ilha de Malta. E aí Paulo vai ficar hospedado na casa de Públio. E eles vão ficar ali por 3 dias. Quando Paulo estar ali, ele vai perceber que o pai de Públio ele está doente, ele está com uma enfermidade. Então Paulo vai impor as mãos sobre ele, vai fazer uma oração e vai curá-lo. O pai de Públio vai ser curado. E aí o povo daquela ilha, os enfermos daquela ilha, eles vão começar a vir até a casa de Públio, sabendo dessa notícia, porque eles também desejam ser curados. E Paulo orava por todos eles e assim eles eram curados também. Então Paulo ali foi um homem muito importante, porque através de Paulo a manifestação do poder de Deus alcançou muitos enfermos que estavam ali na ilha de Malta. Então Paulo ele realizou também ali da parte do Senhor algo muito grande, muito extraordinário, porque através dele a cura, por causa do Senhor, alcançou muitos enfermos aqui na ilha de Malta. E esse é o segundo ponto que nós vemos aqui. Agora nós vamos para o terceiro ponto, que está entre o versículo 11 e o versículo 16. Vai relatar ali, que depois de 3 meses que Paulo e os outros prisioneiros ficaram na ilha de Malta, eles vão seguir viagem, em direção ao destino deles, que era Roma. E quando eles começam a chegar ali em alguma cidade de Roma, a gente vai ver que eles vão ser muito bem recebidos. Então isso vai mostrar para nós a importância da comunidade local e a conexão que Paulo tinha com elas, porque elas receberam Paulo muitíssimo bem e a visita àquela igreja local, ela vai marcar ali a generosidade daquele povo e daquela igreja. Então isso é o que vai estar destacado aqui do versículo 11 até o versículo 16. O apóstolo Paulo foi tratado ali muito bem pela igreja. Então mostra que ele realmente era conhecido por aquele povo. Esse é o terceiro ponto que nós vimos aqui. E aqui nós vamos entrar agora no quarto ponto, que é do versículo 17 até o versículo 20. Assim que Paulo chega em Roma, ele vai solicitar ali um encontro com os principais líderes judeus. E ele vai explicar o motivo da sua prisão. E nesse momento ele continua pregando o evangelho, ele continua falando do evangelho de Cristo, mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio a tudo que ele estava passando, ele continua defendendo o evangelho do Senhor, Então isso vai demonstrar para nós que Paulo o tempo todo ele estava buscando um diálogo, em nome do amor do evangelho que ele, Paulo, pregava, e ele não hesitou em momento algum de falar sobre esse evangelho, mesmo sendo perseguido. Agora nós vamos entrar aqui no quinto ponto, que é o conflito com os judeus, que é do versículo 21 ao versículo 23.
Depois deles terem ouvido Paulo, eles vão falar com Paulo que ninguém relatou absolutamente nada contra Paulo, que não tinha carta nenhuma chegado até eles pedindo a prisão de Paulo ou algo do tipo. E aí Paulo vai aproveitar essa oportunidade para pregar o evangelho para eles. Paulo vai começar a descrever as escrituras para eles. Paulo vai citar Moisés, Paulo vai citar os profetas. Então Paulo vai fazer ali um trabalho de evangelismo. E isso vai mostrar para nós a dificuldade que o apóstolo Paulo encontrou para realmente fazer esse evangelismo, para que esse evangelismo surtisse efeito no meio de todo o povo judeu. É o que nós vamos ver do versículo 21 ao versículo 23. E um penúltimo ponto que nós vamos ver aqui, o sexto ponto, está ali entre o versículo 24 e o versículo 28. Alguns daqueles que ouviram Paulo creram no evangelho que ele estava pregando e outros recusaram o evangelho que Paulo estava pregando. E aí Paulo vai citar uma passagem do profeta Isaías que vai mencionar sobre a dureza do coração do homem. E isso vai mostrar para nós a dificuldade que é pregarmos o evangelho ainda nos dias de hoje. Com Paulo foi difícil e nos dias de hoje também é difícil. Mas o que nós não podemos é desanimar. Nós precisamos continuar persistindo, porque nós vamos ainda alcançar muitas vidas para Jesus. Amém? E o capítulo 28 vai concluir ali no sétimo ponto, do versículo 29 ao versículo 31, que é Paulo vivendo ali em Roma, pregando o reino de Deus, ensinando sobre Jesus Cristo sem impedimento algum. Vamos lê-lo? Havendo ele dito isto, partiram os judeus, tendo entre si grande discussão. Paulo ficou 2 anos inteiros na sua casa alugada e recebia todos os que o visitavam. Pregava o reino de Deus e ensinava com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Glória a Deus. Assim nós finalizamos o capítulo 28, que nós também possamos ser ousados como Paulo foi. Que nada venha nos impedir de pregar o evangelho do Senhor. Que nós possamos continuar proclamando as boas novas, levando realmente o evangelho para aquelas pessoas que ainda não conhecem Jesus, e que nós sejamos fervorosos como Paulo foi. Que nada, realmente nada, possa nos parar de concluir a boa obra do Senhor em nome de Jesus. Deus te abençoe, que você possa realmente ter se entregado a estudar cada um desses 28 capítulos. E não é somente sobre a gincana, é muito mais que isso, sobre aquilo que nós estamos nos alimentando. E eu vou concluir com uma palavra que o Senhor diz para nós: não sejais apenas ouvintes, mas praticantes da palavra do Senhor. Que Deus abençoe vocês poderosamente em nome de Jesus.